Boa tarde, senhores e senhoras síndicas e gestores. Com muito prazer que eu estou aqui. Espero que consiga transmitir para vocês o que a gente vive no dia a dia. Todos nós, eu como prestador de serviço e vocês como contratantes. Por isso, quando nós pensamos em participar do evento, qual era o tema que seria interessante para vocês, síndicos e gestores, né? E entendi que, no nosso dia a dia, nós nos deparamos muito com as questões de contratação, questões técnicas específicas da impermeabilização, da engenharia de impermeabilização, e questões, efetivamente, de contratações, avaliações de propostas, né? Então, pensando nisso, eu formulei uma apresentação que eu espero que seja proveitosa para vocês. Eu dividi essa apresentação, primeiro, dizendo quem é a AEI, essa associação, que estamos fazendo 27 anos, acabamos de fazer 27 anos, né? Quem somos? Depois eu falo da complexidade da atividade de impermeabilização, dando uma amostragem e uns exemplos do que ocorre, exemplos, inclusive, que aconteceram, chegaram na minha mão no sábado agora, né? Achei que valia a pena trazer aqui para vocês. Depois, eu apresento uma fórmula, uma sugestão de procedimento executivo. É apenas uma sugestão, cada um de vocês talvez já tenha a sua forma de fazer a avaliação das propostas que recebem. Aqui é apenas uma sugestão. E depois eu faço um encerramento rápido e breve. Quem somos? A outra questão é quem somos. Quem quiser maiores detalhes, nós estamos com um stand aqui na feira, também para pegar o catálogo com maiores informações das empresas. Nós somos uma associação fundada em 1996, com 27 anos, acabamos de fazer 27 anos. Eu estou presidente. Nessa segunda etapa, é a minha segunda gestão. Mas eu já venho de 2000 até 2006, ou seja, agora em 2024, completo 10 anos à frente da associação. Ela é composta de empresas que executam serviços de impermeabilização, empresas de consultoria, que fazem projetos, fiscalizações, especificações, que vocês podem e devem consultar, tá? Representantes comerciais e também fabricantes. Esses representantes comerciais, alguns têm lojas de materiais específicos para impermeabilização, no Rio e Niterói. Então, muitas vezes, vocês têm dúvidas, às vezes é uma coisa pequena, vale a pena consultá-los, porque eles têm os materiais que vocês, muitas vezes, não encontram no home center. Nossos objetivos, uma associação tem que ter objetivos, né? Sermos referência no mercado, congregar as empresas e, com isso, sermos referência. E, para isso, são essas entidades com quem nos relacionamos, com formação de curso de mão de obra, organizando eventos junto com eles, tá? Então, CREA, CAL, tem universidade, o Sinduscom Rio, né, aqui do Rio de Janeiro. Essas são as empresas associadas. Hoje nós somos 45 empresas associadas, dentre todas aquelas que eu falei, daquelas especialidades que eu falei. Outro objetivo, desenvolver a atividade profissional. E nesse segmento nós temos feito bastante coisa, temos trabalhado muito. Quem pensa que uma associação é para formar empresas que falam só entre si, da parte comercial, está muito enganado. Não conhece muito bem o nosso trabalho. Nós temos diversos trabalhos, tanto como curso de formação de mão de obra, treinamento na fábrica para os fabricantes. Estamos desenvolvendo agora um tipo de certificação de mão de obra das empresas. Então, nós trabalhamos muito. Desenvolvemos esses manuais, tanto de segurança no trabalho de impermeabilização. Esse foi feito junto com a Firjan, assim como o guia prático sobre a norma técnica de execução de impermeabilização.
Então, aqui, porque norma, ninguém gosta de ler norma, é muito chato. Mas ela é importante, né? Ela tem força de lei. Então, é importante que nós possamos entender bem. E aí nós fizemos um manual com fotografias, com explicações, com depoimentos das situações às quais as normas fazem referência. Temos um jornal, que é um mensal, sobre assuntos pertinentes à associação. Isso, quem está inscrito, quem deixa o seu e-mail, receberá lá no nosso mailing, né? E esses são os nossos contatos, tá? Depois, no final, eu vou deixar na tela. Nós estamos em São Cristóvão e todos esses são os nossos contatos, que vocês quiserem e precisarem, nós estaremos à disposição. Além disso, nosso stand está aqui, participando do evento, também poderão ter lá. E aí, só para terminar essa parte da apresentação, segue um videozinho de 3 minutos, explicando um pouquinho mais o que é a nossa associação. Problemas com infiltração ou vazamentos no seu condomínio? Não espere até que seja tarde demais. Infiltrações e vazamentos não são apenas um problema estético. Eles podem levar a danos estruturais graves. Agir rapidamente é fundamental para evitar problemas ainda maiores. Vamos relembrar os tipos mais comuns de vazamentos? Infiltrações em lajes descobertas, calhas e terraços, problemas que causam muitos transtornos para os moradores. Vazamentos em áreas de uso comum, como plays, piscinas e até mesmo em garagens. Infiltrações em áreas internas, tais como banheiros, cozinhas e áreas de serviço, que podem desenvolver fungos e bolor, além de gerar conflitos entre os vizinhos. Vazamentos em reservatórios, sejam eles superiores ou cisternas, podem ocasionar perda de água e danos à estrutura do prédio. Infiltrações causadas pelo lençol freático, que podem gerar consequências graves nos subsolos e poços do condomínio, podendo até mesmo levar à paralisação dos elevadores. Resolver esses problemas em um condomínio é essencial para garantir a segurança, a saúde e o bem-estar dos moradores, proporcionar segurança estrutural, proteger o patrimônio. Como garantir a qualidade e eficácia para resolver estes problemas? Você pode contar com os nossos associados. A AEI foi fundada por empresas que se uniram há mais de 26 anos para compartilhar e difundir conhecimento técnico. Isso nos permitiu desenvolver os melhores métodos para resolver problemas de infiltração e vazamentos, garantindo qualidade e eficácia em nossos serviços. Esses propósitos são realizados através das seguintes ações: Impernews, o informativo mensal que apresenta técnicas, produtos e sistemas. Manual de Segurança do Trabalho para a execução dos serviços de impermeabilização. Guia prático e ilustrativo dos projetos de impermeabilização. Seminários e conferências para manter nossos associados atualizados e preparados para resolver qualquer problema. Contribuição e participação em reuniões de normas técnicas da ABNT. A AEI é apoiada e reconhecida por diversas instituições como Senai, Sinduscom Rio, CREA Rio, CAL Rio, Seconce e IBAP Rio. Então essa é para você, síndico. Tem problemas com infiltrações e vazamentos? Sua liderança e ação rápida são fundamentais para garantir a segurança e o bem-estar de todos os moradores. Você não precisa mais esperar. Entre em contato com a AEI, Associação de Engenharia de Impermeabilização. Pois é. Uma vez apresentada a associação, me cabe agora falar um pouco da complexidade dessa matéria dentro da engenharia civil. Primeiro, é uma matéria que não é dada em faculdade, não tem curso, não tem ensinamento teórico, né, acadêmico. Então, todos nós aprendemos na prática, né, ao longo dos anos. Então, é importante que vocês entendam, primeiro, a complexidade desta matéria. Nós podemos pensar na construção de uma edificação como se fosse a semelhança de um corpo humano. Nós temos, a construção tem sistemas, assim como o nosso corpo
né, tem determinados também sistemas. Nós temos o esqueleto, que é a nossa estrutura, né, tem os músculos, né, que sustentam, que estão em volta dessa estrutura, nós temos as alvenarias, nós temos sistemas circulatórios, entre outros sistemas do corpo humano. Então, nós temos as instalações nas construções, nós temos a nossa pele, a vedação nas construções, nós temos o nosso vestuário, né, que são os nossos revestimentos. E dentro desse sistema, assim como o nosso corpo humano, eles precisam estar todos eles funcionando bem, porque senão a gente tem que tomar um remedinho, não é isso? Então, a construção, a impermeabilização, para que ela funcione perfeitamente, é importante que todos os outros sistemas também estejam funcionando. Muitas vezes, os problemas de infiltração, elas não estão ligadas só a um problema de impermeabilização. Elas podem estar ligadas também, ou exclusivamente, a outros problemas, como uma instalação hidráulica com vazamento, uma instalação de águas pluviais, uma calha mal dimensionada, um telhado cuja, em determinadas ocasiões, chove e ele vaza, em outras não. Muito possível que seja uma tubulação de águas pluviais mal dimensionada. Então, quando se tem um problema de vazamento, de infiltração, é preciso que a gente pense nisso. Primeiro, a gente precisa determinar quais são as premissas e as causas. Por que está vazando? Isso é fundamental, a gente ter isso em mente. Precisamos descobrir, ou ter pelo menos um encaminhamento. Precisamos de um projeto, uma vez identificado, como é que eu vou interferir. A gente vai no médico, o médico receita, manda a gente fazer uns exames, inclusive, né? Depois, com o exame, é que ele receita o remédio. Então, é importante que a gente tenha uma especificação, um projeto para isso. Desculpe, deixa eu voltar. Depois nós temos a execução propriamente dito, e normalmente a gente foca muito na execução. Muito na execução. Quando a gente precisa saber o porquê que está vazando, o que vai ser feito, para depois partir para a execução. E a manutenção, depois. Não tem nada que funcione eternamente. A gente precisa fazer manutenção, limpeza das calhas, dos ralos, não deixar as plantinhas crescerem no canto dos revestimentos, fazer os rejuntes que devem ser feitos. Então, vindo de encontro a isso, vamos pensar dessa seguinte forma. Você precisa, naquela primeira fase que nós falamos, né, de saber o que está sendo, qual é o problema, talvez você precise de um consultor. Depois, para fazer um projeto, de um profissional especializado. Depois, na execução, aí sim, uma empresa que saiba e que detenha conhecimento para resolver aquele problema. E depois, para fazer a manutenção, o cliente precisa ter um manual de manutenção, fazer as manutenções periódicas, saber como o executor, ao final do seu trabalho, ele tem que fornecer um manual de como conservar aquilo que ele fez. É uma obrigação, não é um favor. Isso é uma obrigação. Para que a gente vocês possam fazer as manutenções que devem ser feitas. A configuração da obra, normalmente, vocês lidam com obras de reforma. Elas não são, normalmente, né, vocês síndicos, vocês estão em condomínios em operação. É muito mais complexo do que uma obra de construção. Então, a questão das obras de reforma, elas são muito mais complexas. Muito mais complexas. Nós temos as pessoas que estão morando. Nós entrarmos num condomínio em operação, com material, fazendo demolição, descendo entulho, é muito complexo. As exigências são muito maiores. Aí sim que você precisa ainda mais ter uma empresa que saiba fazer. Não é a questão do custo. Pode ser muito maior, não é o preço que você está pagando, é o quanto está custando aquilo tudo para os seus condôminos. Lembrando o seguinte, impermeabilização é um sistema, não é um material puro e simplesmente. Compreende ao sistema de impermeabilização todas essas fases, serviços preliminares. O que é isso? Vamos pensar numa laje de cobertura.
de repente está cheio de antenas, de bases de antena. Precisa pensar como que a gente vai precisar remover essas antenas e como é que elas vão retornar depois. Quem tira, quem não tira, como é que é isso? Serviços preliminares, né? Montar a forma como nós vamos fazer o transporte vertical e horizontal dentro daquele condomínio. As regularizações, não existe impermeabilização com água empoçada. Água empoçada apodrece tudo, tudo. Então, tem caimento, precisa preparar as bases. Gente, isso é uma das coisas mais importantes da impermeabilização. É o preparo da base. Não adianta ter o melhor material se a base estiver ruim. Ela vai danificar o sistema de impermeabilização. Então, aí nós focamos normalmente só na impermeabilização, né? Que está aqui em azul, e eu vou falar depois só dela. Mas olha quantas coisas nós temos ainda relacionadas ao sistema, porque se ela não tiver uma proteção mecânica e ficar exposta, muitos dos materiais excelentes que nós temos, eles vão se deteriorar muito rapidamente. E a gente está cansado de ver essa situação acontecer, tá? E depois os revestimentos, que pode ter ou não. Só para vocês terem uma noção das etapas, elas estão aqui, isso é só um esquema para vocês verem todas essas etapas que nós falamos a partir do slide anterior. Gente, está em vermelho, camada separadora, porque nós estamos cansados de ver o perito chegar num piso que está perfeito, com pouca, pode ter um pouco de trinca, mas nada demais, e bater com cabo de vassoura e dizer assim, a impermeabilização está oca, quebra. Desculpe, ele não sabe, isso está na norma. Ele não sabe que existe uma coisa chamada camada separadora. Tudo que vem sobre a impermeabilização não deve estar aderida na impermeabilização. Principalmente se a impermeabilização for uma impermeabilização do tipo aderida no solo. Porque a laje trabalha de um jeito e o revestimento que vem em cima, que sofre insolação, chuva, pode trabalhar com um coeficiente diferente de dilatação. Então, para que não se transmita esse esforço para o sistema de impermeabilização, existe uma coisa chamada camada separadora. E muitas vezes dizem, poxa, o cara fez a impermeabilização com manta, pô, mas botou um plástico lá. Mas é isso, é uma camada separadora. Depende, é lógico, do plástico. Mas se ele sabe fazer, não é porque ele colocou um plástico que ele é o impermeabilizante. Nada disso. Eu peguei um exemplo de um reservatório, tá? E peguei, no sábado, recebi duas propostas para esse condomínio, que pediu que eu avaliasse. Foi uma surpresa muito grande, isso foi sábado agora, tá? E eu estou com elas aqui, inclusive, tá? É um caso real. Eu não tenho tempo de lê-las, mas eu vou dizer o seguinte, que no primeiro parágrafo, ele falava, uma cisterna, ele falava que ia aplicar uma argamassa polimérica. Essa cisterna estava com os revestimentos todos trincados. Teria que ser arrancado aquilo que estava solto, caindo, para fazer todo o serviço de reparo. Reparo é reimpermeabilização. E ele descreve lá que ele vai aplicar o material da Viapol, Viaplus 1000, tá? E no primeiro parágrafo do texto dele. E diz que a primeira e a segunda que ele vai aplicar 4 demãos e que na primeira e segunda serão de Viaplus 1000, que é realmente uma argamassa polimérica. No segundo parágrafo, ele já fala sobre a necessidade de uso de uma tela com um tal material de Viaplus 7000. Ele fala que ele faz a relação de ter que usar um outro material com 7000, ok? Ele não disse que vai aplicar. Ele só me deu uma informação que precisa, né, ou que não precisa desse material. Depois ele volta no terceiro parágrafo, ele fala sobre, de novo, ele descreve o que é o material 1000. E eu estou lendo, e eu sei o que ele está dizendo. No quarto parágrafo, ele diz que para os enterrados, né, para os reservatórios enterrados, só se aplica o 1000. E nos elevados, o 7000. Poxa, mas se é uma cisterna e é enterrada, por que ele começou no segundo parágrafo falando de um material que ele não vai aplicar? Eu não entendi. Por que isso? Imagina vocês recebendo uma proposta dessa. Mas vocês receberam. Isso é um caso real. No quinto parágrafo, ele descreve, ele copia o manual do fabricante, assim como ele copiou
lá no terceiro, ele copia a descrição do 7.000, que ele não vai usar. E, mais uma vez, no quinto, ele junta os dois materiais e fala sobre os dois, que ele não vai usar um deles. E sobre o prazo entre demãos de cura de 7 dias. Quem conhece isso sabe que 7 dias é insuficiente para fazer isso. Você tem que arrancar todo o revestimento, você tem que preparar a base, como eu falei, depois você tem que aplicar o material, esse material são várias demãos, ele tem que secar, e em 7 dias você não faz. Quem falou isso não sabe. Então, eu analisei parágrafo por parágrafo, e, assim, a gente não entende como é que uma pessoa, uma empresa, manda isso para um condomínio. Como é que vocês vão analisar? E aí eu tenho algumas perguntas sobre a empresa 1. Tá? Bom, peguei o manual do fabricante, e ele fala em demãos. E o fabricante fala em quilos por metro quadrado. Quantas demãos vão dar, não interessa, porque eu posso esticar mais, esticar menos essa demão. Então, é uma empresa que está se propondo a fazer a impermeabilização. Aí eu fui checar onde era o local dessa empresa, Cavalcante, e a foto do Google me mostrou isso. Né? E eu pergunto, ele vai arcar? Assim, pode ser que ele arque, sem sombra de dúvida. Mas, a princípio, você, síndico, que tem que dar um parecer, você acha que você vai deixar uma garantia de R$70.000 numa empresa nesse local? Estranho. Não estou dizendo que não, mas a gente está aqui fazendo um somatório de avaliações. Peguei a segunda empresa, o condomínio está com 2 propostas. Peguei a segunda empresa. A segunda empresa mandou lá o formulário, fala sobre garantia, fala proteção mecânica da cisterna, e está falando que vai arrancar a manta asfáltica e vai botar a manta asfáltica no reservatório. Ninguém entrou no reservatório, ele também fala. Como é que ele sabe que tem manta asfáltica? Ninguém falou. Ninguém sabe o que tem lá dentro. Estava cheio d'água. Ele fala isso na proposta. E fala de uma questão de garantia. Os prazos de garantias seguem de acordo com o artigo 612. A gente tem que ler esse artigo, tá? Porque esse artigo está lá, parágrafo único. Você tem 6 meses para reclamar o vício, depois que ele aparece. Tudo bem, o prazo é de 5 anos, mas se você detectar e não reclamar em 6 meses, né, depois que você detectar o erro, você perde a garantia. Tá? E fala de uma argamassa da quartzolite. Ótimo fabricante, não é isso? Só que, pelo que eu sei, eu mesmo tenho que estudar. Pelo que eu estudei até hoje, nenhuma argamassa pronta deve ficar em contato com a água potável. Ele fala aqui e não diz qual é. Eu vou ter que estudar com a quartzolite. Agora, vocês são síndicos. Como é que você vai avaliar isso? E aí tem uma série de perguntas que eu encaminhei para o síndico, na minha avaliação. Fui checar o CREA das empresas. Não tem. Está irregular. Está aqui. Mas isso a gente checa pela internet. Né? Fui checar na Receita Federal. A segunda empresa não está registrada na Receita Federal, nem no CREA. Engraçado. E ele está fazendo outras obras no prédio. Inclusive na casa do síndico. Não, mas ele é boa gente. Boa gente, está aí, boa gente. E aí, vocês vão? Isso é responsabilidade de vocês, não é? Como, principalmente o síndico profissional, como você vai indicar? E aí eu proponho um quadro de pesos. Tá? E essa é a minha proposta. Como é que você faz uma avaliação técnica? Eu criei 4 critérios de importância: documentação, proposta técnica, comercial e referência. Dou valores que eu acho de importância para cada uma delas, né? E vou pedindo a documentação das empresas, todas elas, aqui no caso 5 empresas, né? Vou pedindo os documentos. E vou pedindo que eles... Vou pegando de cada uma das empresas e vou fazendo uma avaliação, dando nota. Chego no final de cada quadro, por exemplo, de documentação, cheguei a 21 pontos. Né? E, com isso, multiplica por 2. Esse aqui, no caso, desculpe, não são 5 empresas, eu peguei a empresa 1 e dei 5 pontuações. Ele somou 21 pontos, multiplicando pela importância que eu dei para esse item de documentação, multiplico por 2. Faço a mesma coisa para a proposta técnica,
a mesma coisa. Vou colocando de acordo com o que ele vai me entregando de documentação, soma lá o peso, soma a pontuação, multiplica pelo peso, que nós demos 124 pontos. Mesma coisa, crie os critérios. O preço, para mim, é importante, não é? Ele deu um preço justo ou ele deu um preço muito baixo? Porque não é o mais barato, é o melhor preço. As coisas custam, mas tem que custar o real, nem mais, nem menos. Né? Critérios de medição. A proposta 2, ele dava um preço médio por metro. Ele não dava um preço final. Então, eu agora, fazendo a mesma coisa com as referências, 18 pontos, com peso. Faço o quadro de análise de todas as empresas, coloco aqui no quadro aquele somatório de cada um tem uma pontuação, cada empresa passa a ter uma pontuação, veja que teve a melhor pontuação dentro daqueles graus de importância que eu considerei. Aí sim eu posso dizer que a gente vai passar a ter uma indicação de garantia de 5 anos. Foi isso a minha mensagem. Espero que vocês fiquem atentos, porque realmente é muito complexo a função de vocês. Tá? Muito obrigado.